Isso aqui vale muito falar de segmentação de produto. O que eu aprendi com os grandes distribuidores do Brasil quando eu fui visitá-los para poder aprender. Eu não estou falando de concessionária, estou falando dos maiores distribuidores do Brasil. Eles trabalham linhas de produtos e margem de produtos. Por exemplo, família de desgaste e manutenção. Eles trabalham a subfamília de amortecedores. Amortecedor, eu tenho uma margem, eu consigo trabalhar. E isso faz, principalmente, com que o cliente, às vezes, tenha que ir mais de um lugar para obter o conjunto. O que eu estou querendo dizer com isso? A partir do momento que os grandes distribuidores trabalham focado em linhas de produtos que eles podem ter maior margem e maior giro, pode ser que algumas peças, principalmente complementos daquele conjunto mecânico, aquele distribuidor não tenha. E ele tenha que ir num segundo, um terceiro lugar. Por quê? Porque o fornecedor, o distribuidor analisar aquele SKU, por exemplo, com a arruela, ele poderia ter colocado algum outro produto que dava um retorno muito maior do que ele naquele espaço de prateleira, que ele não quer vender mais arruela, ele não quer vender mais porca-altravante, alguns batentes que são baratos ele não quer vender, mas ele vende lá o amortecedor, o batente principal e o rolamento, por exemplo. Então, você às vezes tem que ir em dois lugares. Por que eles trabalham isso? Porque é onde eles maximizam o retorno do investimento. Então, ninguém vai conseguir ganhar dinheiro trabalhando tudo. Você tem especialistas. Aqui nesse exemplo, eu coloquei, baseado, eu peguei uma montadora X, peguei a segmentação da própria tabela da montadora. Então, para cada part number já vem uma segmentação. Eu só fiz um filtro em relação à participação da venda e à participação da rentabilidade. Lembrando que alguns distribuidores, o grupo de desconto pode variar de até 4, 5 em relação ao custo normal, em relação ao preço gerido de venda. E aí você tem inúmeros análises. Muitas vezes você não vende no preço gerido de venda porque você dá desconto, ou algumas vezes em relação ao fornecedor, o fornecedor faz promoções relâmpago ou vendas em grandes quantidades, que você compra abaixo do custo de tabela também. Então, mas para isso, onde está o teu maior lucro? Vamos, por exemplo, imagina que uma loja de peças ficou especialista em carroceria. Pegou carroceria, faróis e lanternas. Ele é muito bom nisso. Então, em carroceria, ele vende 22% do valor do total de peças. Aqui eu não coloquei por quantidade, coloquei por valor. Lembrando que peças de carroceria ocupam grande espaço no estoque. Se você faz entrega, precisa de uma entrega especializada, precisa entregar um capô amassado, você entregar uma lateral amassada, o cliente não receberá e você ainda terá o custo de devolução. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo de uma concessionária X, ele tinha 22% do total de venda, e aí, até a participação de lucro, ele conseguia ter uma boa participação de lucro em desgaste, muito baixa. Em manutenção, interessante. Em carroceria, baixa. Então, o item que ele trabalhava volume, numa cobertura boa de atendimento, mas necessariamente não dava tanto retorno. Em faróis e lanterna, ele também tinha uma margem baixa, porque muitas vezes ele está fornecendo principalmente seguradora, lojas de vidros, naquilo que você tem na franquia do próprio seguro contratado. Então, você está caminhando para alguns itens serem commodities. Do outro lado, você tem contas que precisam ser separadas para você analisar a sua eficiência em relação ao que o mercado paga. Por exemplo, óleos e lubrificantes e pneus. Óleos, quando você vai trabalhar, por exemplo, no mercado de venda ativa de óleo, a margem gira a partir de 6, e aí varia por tipo de venda, mas a margem de óleo, revender óleo para um distribuidor, revender óleo para uma loja de pneu, a margem gira em torno de 6, estourando 10%. Já quando a gente fala de pneus, aí é uma briga, porque você tem três grandes nichos de pneus. Você tem um até o aro 14, que é uma briga de foice. Quase ninguém consegue fazer margem nesse mercado, mas é o maior mercado em quantidade. A partir da roda aro 15, você sim consegue vender pneus de aro premium.
E aí para cima você tem um nicho que é um oceano azul, que são os pneus para caminhões, máquinas e implementos, que são trabalhados por cotação e qualidade do pneu. Vai desde quantas recapagens um pneu aguenta, a consistência do tipo de arame que é feito na armação dos pneus, e aí você tem especialistas dentro das frotas que fazem essa compra, porque o valor agregado desses pneus para máquinas, implementos e caminhões é muito grande. Então você tem poucos fornecedores, uma grande concentração e um nicho de mercado que dá bastante dinheiro. Então, dentro de produto, nessas 400 concessionárias que eu visitei, a participação, o cara fazer um mix entre o que está vendendo e o que ele precisa vender, porque em teoria ele tem maior potencial de margem, foi feito em torno de 15%, não chega a 20% dos clientes que eu visitei. E dentro dos distribuidores grandes que eu fui, é feito em 100% deles. Eles fazem toda a segmentação de produto, cada linha que eles abrem, antes de ter oferta. Então, eles são muito excludentes em itens que eles não têm potencial. Ah, eu vou ter um complemento, eu vou vender o amortecedor e o batente. Eles podem colocar. Mas se esse complemento, você vê que na maioria das vezes que o cliente troca o amortecedor, não troca o batente, ele não vai ter o batente. E aí tem uma pergunta muito legal que eu ouvi uma vez de um gerente, que foi a seguinte. Ele falou assim, cara, mas eu sou uma concessionária, eu tenho que ter todas as peças que o cliente me procurar. Em relação ao PROCON, etc., eu preciso ter uma cobertura. A lei fala que as fabricantes têm que ter peças para um veículo até com 10 anos de idade. É lei. Mas não fala que na hora que você chegar, tem que ter a peça de prontidão. Algumas peças podem ser descontinuadas, até o fornecedor da montadora pode ter sido vendido ou até ter fechado, ter quebrado. Então, muitas vezes sai-se procurando essa peça para atender esse cliente, porque é uma peça obsoleta. E a segmentação, acho que foi um de nossos amigos que está ouvindo falou, ela trabalha fundamentalmente contra o maior pesadelo de todo estoque de peças, que é o que a gente chama de obsoleto, ou em alguns lugares morto, ou em alguns lugares dormente, que é a peça que a partir de 6 meses começa a juntar poeira na prateleira que ela não vende. E se você olhar a maioria das peças que estão juntando poeira, e você fazer uma correlação em relação à falta de segmentação e análise de margem, a correlação é totalmente positiva. Quem tem muito obsoleto não tem o análise da segmentação. Porque a diferença da segmentação de clientes que você precisa fazer ela cliente a cliente no sistema, a segmentação de produto, ela já vem pronto do seu fornecedor. Ele já fala as famílias, porque é uma construção de engenharia, é uma lógica de engenharia. Essa brincadeira que eu quero falar de produto. Você quer vender pneus, vai procurar quem vende pneus antes, vai entender sobre o mercado de pneus, a margem, se você vai ter logística, se você vai ter custo de crédito e cobrança. Se você quer vender óleo, vai entender o que é a diferença de um óleo. Porque hoje, para muitos mecânicos, não há diferença. Eles só falam que o óleo é fino e grosso. Opa, então tá. Então quais tipos de óleo que eu vou ter? Linha 1, linha 2, linha 3? Vou ter uma marca famosa? Vou ter uma marca de baixo custo? Ah, mas se eu vou atender um cliente que é majoritariamente focado em custo, eu vou ter que ter uma linha de preço-custo. E esse match entre segmentação de cliente e segmentação de produto, ele só é feito a partir do momento que você para de dizer que sabe e começa a fazer os cruzamentos e transformar isso numa rotina. Todos dizem que sabem, mas pouquíssimos realmente fazem. E uma percentual menor ainda faz isso frequentemente. Dentro então, de produto, essa é a abordagem. Basicamente, tu está dizendo o seguinte: conhecimento não é o poder. O poder é a ação que você toma com base no conhecimento que você tem. Porque se eu tenho todas essas informações,
mas eu não consigo colocar ela em prática lá no meu dia a dia, na gestão do meu negócio, se eu estou lá, na verdade, só apagando incêndio, e os incêndios são criados exatamente porque eu não coloco em prática isso, não vai adiantar de nada eu ter toda a informação de como que são, como que é feito, como é que eu segmento cliente, como é que eu segmento produto, se eu não consigo pôr isso em prática lá no meu dia a dia, se eu não consigo fazer acontecer lá no meu departamento. E aí, seja o departamento grande ou o departamento que nós sabemos, né, Wellington? Tem muita concessionária que é o departamento em alguns lugares aí. Porque nós estamos aqui falando no universo, nós falamos de pós-venda. E pós-venda vai desde pós-venda de motocicletas, em que nós sabemos que muita concessionária de motocicleta hoje no Brasil é o departamento de pós-venda inteiro. O cara, ele às vezes tem um cara que atende a ele, compra ele, que faz a gestão de peça, é ele que entrega a peça, é ele que faz o balcão, é ele que vende. Tem essa realidade, então pode fechar os olhos para isso. E aí vai dessa ponta até uma outra ponta, com um departamento muito mais estruturado, muito mais, como até o Rodrigo falou aqui antes, um departamento muito mais profissionalizado. Mas a diferença, na verdade, não é só o conhecimento, mas sim pôr em prática essas ações, fazer acontecer. O gestor ter esse conhecimento e começar a botar em prática, e ele, além de botar em prática, ele tem que ser um monstro de um líder para que ele consiga fazer com que os outros colegas, pelo menos do departamento de peça, vá entendendo isso também e ajudando nesse processo, entendendo isso. Porque sabe melhor do que eu, né, Wellington? O gestor, às vezes, está ali e ele tem o departamento todo contra ele. Porque quando o cara conhece segmentação, tem o conhecimento, e ele quer implementar, qual é a primeira coisa qual é o primeiro grande obstáculo que ele vai se deparar? Porque se ele chega para o titular e diz, olha, a partir de agora nós vamos começar a implementar um processo assim, 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 que vai fazer com que o dinheiro fique menos tempo parado, que o nosso estoque gira, que nós vamos ter uma margem melhor, qual é o titular que vai dizer, não, não quero? O cara vai dizer, cara, foi para isso que eu te contratei, bota lá, vai fazer acontecer. Só que a primeira vez que ele for conversar com o time dele, ali é o primeiro grande obstáculo. Porque tem coisas que o time vai ter que fazer que não fazia antes. Tem explicações que vai ter que dar que não dava antes. Mas aí tem duas coisas. Dentro do que você falou, o Márcio, acho que anteriormente numa mensagem, ele abordou isso. Ele falou em dois casos, né? Duas perguntas para brincar. Vamos dar um exemplo que você vai vender uma linha nova. O que faz você vender uma linha nova? São dois pontos principais. Primeiro, você está vendo um volume acontecer, ou seja, ela tem procura. Você está aumentando ela, ou você está atendendo a procura, ou a mais difícil. Você vê que ela tem uma boa margem, mas que não tem procura. Essa é a mais difícil, porque se ela não tem procura e tem boa margem, você tem que analisar se você não tem venda ativa e se você precisa mudar o comportamento da tua equipe para fazer a abordagem desses itens de margem. Porque muitas vezes, por exemplo, você está num grupo que ferramentas tem, por exemplo, uma margem boa para se trabalhar, mas ferramentas têm pouca procura. Você vai ter que ir num raio maior para conseguir fazer uma boa venda de ferramentas e ter aquela margem. Então, lembrando, o que faz o cara pensar uma nova linha de produtos? A procura, que já está acontecendo, seja ela de item de boa margem ou de baixa margem. Geralmente é o que começa mais atropelado, ele vai atendendo de qualquer jeito e tem uma curva de aprendizado, que precisa ser rápida, ou o dia que ele parou para fazer a análise e ele descobriu alguns part numbers ou alguma família que ele tem uma margem muito boa, mas que ele não consegue realizar essa margem, fica no potencial. Essa última é a mais difícil, a que envolve maior dificuldade com a equipe de vendas. Mas
Hoje é muito comum nas concessionárias o pagamento à equipe de vendas atrelado tanto ao volume e principalmente à margem. Então, conforme o vendedor está entregando e conforme o vendedor está trazendo retorno para a empresa, a parte deste retorno começa a vir mais para o vendedor.